Minha gente, estou de volta com a Tânia Magali. Seja muito bem-vinda. Coisa boa, Cláudia. E vamos pintar ao som dessa música natalina e levar essa tranquilidade para sua casa. Que gostoso, né? Oh. E as cores também trazem essa coisa da tranquilidade, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Bora lá. Você primeiro passou o risco. Isso, vamos no passo a passo. A gente passou o risco todo. Eu já trouxe algumas partes adiantadas, porque a gente vai precisar dela seca para demonstrar uma outra situação. Tá. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é o fundo do desenho. Então aqui eu já fiz um sombreado com verde glacial. E aí eu vou mostrar como que a gente continuou esse sombreado aqui. O pincel é o Pituá, que é o que fica mais fácil pra gente fazer esse sombreado sem manchar. Tá seco. Tá sequinho, ó. E aí a tinta a gente vai colocar ela bem pouquinho no nosso pincel. É só uma sombrinha mesmo, né? E aqui em volta a gente vai fazer como se fosse uma moldura. Então, com esse movimento circular do pincel, eu deixo o nosso desenho bem suave, essa sombrazinha bem suave. Gente, essa suavidade é igual a gente passa blush no rosto, tá? É bem pouquinho. E pouquinha tinta, exatamente. Aí aqui a gente já vai para nossa folha. Todo desenho que a gente vai fazer, a gente começa com o elemento que está atrás de todos. No caso aqui, a folha. Então a gente vai pegar o verde oliva, ó. E vai passar ele assim, bem certinho. Eu passei o desenho aqui com carbono amarelo. Tá. Mas a gente pode usar o azul, né? A gente pode usar o preto, desde que ele não seja muito forte. Quanto mais velhinho, melhor, porque assim ele não mancha, né? Então fica muito mais suave. O amarelo a gente reforça com o lápis e aí dá pra ver tranquilo aqui os riscos dele, ó. Bem simplesinho assim. O verde oliva, a gente vai passar em todo ele. Enquanto eu vou preenchendo aqui, Cláudia, posso mandar um beijo? Claro, todos que quiser. Eu quero mandar um beijo para as minhas alunas lá de Mauá. E eu gostaria de mandar um beijo também para as minhas alunas de Santo André. É um pessoal bem animado, adoro o seu programa, está todo mundo ligadinho em casa. Meninas, obrigada pelo carinho. Santo André, um super beijo. E a turma de Mauá também. Um beijão pra vocês, viu? Um outro beijo bem especial pra minha sogra e pra minha mãe, que também estão ligadinhas lá na gente. Como chama sua sogra, Tânia? Dona Bernadette, seu Paulo, meus sogros. Ó, sogra e sogro. Dona Bernadette, seu Paulo. E a mãe? Minha mãe Maria. Dona Maria, parabéns pela filha. Aqui, Cláudia, ó, a gente terminou o verdinho. Musgo, a gente vai fazer a luz dele com branco. Agora presta atenção, deixa eu só mostrar uma coisa antes, porque às vezes umas meninas me mandam foto e falam assim, Clau, tá bonita a minha pintura? E aí elas mandam assim, quer ver? Mostra essa folha. Purinho assim. Tá tudo bem, mas tá bacana. Ela tá chapada, ela tá sem profundidade, ela tá sem iluminação. Presta atenção no que a Tânia vai fazer, que é o que eu queria que você prestasse atenção e colocasse nas suas peças. Vai lá. Quando a gente faz uma luz ou uma sombra, é onde a gente dá todo o efeito do nosso desenho. O pincel com um pouquinho de branco. Bem pouquinho de branco. Eu vou espalhando com esse movimento aqui, rodando ele assim bem de levinho. E aproveitando a tinta que ainda tá no pincel, eu vou lá do outro lado, ó, bem suave. Se eu coloco muita tinta, viu, alunas lá de Mauá, que gosta de carregar um pouquinho na tinta? A gente marca muito, então é bem pouquinho, o menos é mais, né? Olha lá. Aí aconteceu, né? Isso, já deu um efeito. Já deu um efeito. Agora a gente vai para a pétala da nossa folha. A pétala da folha, eu já trouxe ela mais preenchida aqui, só pra gente adiantar. Mas ela é bem facinho, a gente vai preencher ela toda. Aqui eu tô usando o vermelho fogo, mas pode ser vermelho vivo, pode ser vermelho tomate, o vermelho clarinho que você tiver em casa. Não deixe de fazer a pintura só porque não tem as cores exatas que a gente está fazendo aqui. Dá para substituir, né? Então, a cor dessa flor específica de Natal é vermelho. Então, vermelho clarinho, vermelho vivo, vermelho tomate, todas funcionam muito bem, ó. Eu vou preencher todas as pétalas, ó. E a pétala dela, ela lembra bem a folhinha. Então eu vou bem delicadamente aqui preenchendo. E aí eu vou mostrar para vocês a questão que a Cláudia falou, da sombra e da luz, que faz toda a diferença, que dá profundidade ao nosso desenho. E uma dica muito importante, Cláudia, eu falo isso em vários programas que eu vou. Toda vez que a gente vai clarear, a gente vai colocar luz no vermelho, a gente não usa o branco. A luz do vermelho, ele tem que ser amarelo. Por quê? Se eu colocar o branco aqui nessa situação... Peraí, deixa eu ver o que você vai fazer aí. Isso. Não põe ainda. Fala do branco primeiro. Se eu colocar o branco, vai ficar rosa.
Tá. E eu quero só clarear ele pra ele continuar vermelho. Tá, aí aqui o que você vai fazer? Vinho. A gente vai fazer a sombra primeiro. Então, presta atenção, deixa eu só mostrar uma coisa pra quem tá em casa. Ó, tá duas juntas, às vezes fala assim, caramba, e agora? A gente tem que separar uma pétala da outra. Ó, aqui eu vejo que no nosso risco já tem uma separação, ó. Pouquinho, não precisa chegar até o meio, porque ainda tem um detalhe lá no miolinho, ó. Bem devagarzinho assim, eu vou fazendo essa separação dessa pétala e dessa. Depois da de baixo, E você tá vendo que na separação, ela já faz uma sombra que já dá a profundidade também da peça, não fica tudo chapado. Exatamente. Né? E toda vez que a gente for fazer luz e sombra, a gente começa primeiro pela sombra. Depois a gente faz a luz, tá? Tá. Como eu disse, a luz, no caso do vermelho, é feito com o amarelo, não com o branco. Tá. Se eu fizer com o branco, ele vai ficar rosa, não é a intenção, tá? Tá. Então a gente vai... Aqui ainda tem um detalhezinho que eu esqueci, ó. Aqui no meio, ele tem como se fosse aquele mesmo detalhe da folha. Só que em vez de fazer com a luz, a gente vai fazer esse detalhe com a sombra, ó. Uhum. E uma dica muito importante, Clau, observem, pessoal, em casa, dá uma olhadinha em como que é a folha natural, a flor natural, e assim a gente consegue entender melhor essa matemática do que fica embaixo, o que fica em cima. Ó, aqui eu tô fazendo a luz com o nosso amarelo ouro, ó, tá vendo? E aí ele vai dar uma clareada, uma luminosidade bem bacana e não fica rosa. A Tânia trouxe uma toalha que pode ser sua, tá? É aquele de sempre. Sua foto assistindo ao programa. Pode mandar que você pode ganhar um presente no dia de hoje. A gente fala quem ganha amanhã, daqui a pouco eu falo quem ganhou da sexta e assim vai. Ai, que delícia! Mas aqui tem presente todo dia. Que gostoso! Já tá Natal, né? Olha que gostoso. Já entra no clima do Natal. Ó, fizemos aqui a luz, certo? Só isso. Depois a gente vai pro miolinho dele aqui, que eu vou dar algumas dicas nesse miolo. Aliás, vamos fazer agora, pra ficar mais fácil. O miolinho, a gente vai pegar o verde pântano, que é aquele que parece bem pretinho, bem escurinho, e eu só vou rodar o pincel, ó. Eu vou colocar um fundo. Depois nós vamos colocar um dourado nele, porque Natal tem que ter dourado, tem que ter brilho. Mas para esse dourado aparecer, eu tenho que ter um fundo. Então, um fundo verde pântano, certo? Agora, o próximo passo são as nossas bolinhas. A nossa bolinha, eu usei aqui uma cor nova da Acrylex, que é verde musgo claro. Essa bolinha de trás aqui. Então, a gente vai com verde musgo claro. Eu vou fazer só a parte de cima para a gente entender a parte da luz e da sombra. Tudo tem que ter luz e sombra para poder ter profundidade, tá, pessoal? Ó. Que aula boa da Tânia Magali, hein, gente? Ai, gostoso, que aula boa. Né? Cláudia, a gente tem que vender essas coisas, hein? Sim. Tem que ganhar um dinheirinho também. Você capricha aí em casa a sua produção. Exatamente. Se você tiver padrão, bom acabamento, você vende mais fácil. Exatamente. Né? E aí a Tânia trouxe, inclusive, uma vitrine pra gente, que aí tem todos os detalhes. Ela faz os barradinhos. Isso. Né? Quanto mais a gente agregar técnicas ao nosso artesanato, melhor ainda. Então, quem sabe fazer crochê, faz crochê. Quem não sabe, coloca um tecidinho, um barradinho de tecido, né? Já dá uma riqueza pro nosso trabalho. As bolinhas dá pra você brincar como quiser, com né? as cores que quiser. A gente tá usando essa cor bonita, que é um verde apagado, né? É, mas aí a gente faz um fundo nele pra ele poder dar, né? Uma cor, um up, vamos dizer assim. Aí a gente pega o verde musgo normal, aquele que a gente usou lá na folhinha, e ó, vem dando um sombreado. Aqui a ideia é aparecer um pouco mais a flor. Por isso que a gente usou umas cores mais suaves nas bolinhas. Mas se a ideia for aparecer mais a bolinha do que a flor, a gente pode colocar um vermelhão, um azulzão, umas cores mais fortes, né? Então, para poder fazer uma harmonia nesse desenho, a gente colocou um pouquinho mais claro. Ó, agora o branquinho aqui embaixo, ó. Tudo tem que ter luz e sombra. Tudo tem que ter luz e sombra. Então, a gente coloca a luz aqui embaixo. Aqui, a gente vai fazer a faixinha com amarelo, um pouquinho de vermelho para fazer um sombreado, sempre uma luzinha de branco. E o detalhe da bolinha, eu peguei o verde pântano e uma pontinha de pincel, ó. Ah, faz com lápis. Bem facinho, com lápis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Precisa contornar essa bola, não, né? Não é necessário. Lindo. Amei. Não é necessário. Isso aqui é só um convite, né? Porque é tão rapidinho. Ai, gente, que delícia. Mas é um Tânia, você arrasa. Vem cá comigo. Ai, que coisa Olha, boa. ela trouxe a vitrine maravilhosa, Isso. só com coisas lindas. Os panos com ideias diferentes. Ideias geniais. Essa garrafa aqui, ela é feita com revista, cola e acetona de unha. Que máximo, gente. Já vira um presente legal pro... Depois você podia vir um dia ensinar a gente a fazer. Vai ser as caixas com stencil, com os brilhinhos, Isso, né? E a caixa, olha, o detalhe da caixa também é a mesma técnica da garrafa. Tá linda.